Tem tudo pra ser uma merda. Tá aí, né, gente? O capítulo 86 de Shumatsu no Valkyrie. A 10ª rodada. Okita contra Susanoo. E eu já tô vendo que essa luta tem tudo pra ser um fracasso ou uma das melhores. E eu vou explicar o porquê nesse vídeo, o porquê dos dois motivos. Mas antes vamos ler o capítulo um pouquinho meio que por cima e comentar alguns detalhes. E depois eu vou me aprofundando mais em cada parte. O capítulo começa com Heimdall anunciando a nova arena, mencionando algo interessante. Eles levam em consideração o fato de que na última luta a plateia foi atacada, foi acertada pelos golpes e por isso eles expandiram a arena, o espaço da arena e os espectadores. Eles fizeram uma arena muito grande e colocaram um telão em cima que nem um torneio de verdade. Por exemplo, em luta de boxe, em luta de MMA, WWE, por exemplo, os estádios são enormes e as pessoas não conseguem ver de longe, então eles colocam um telão para as pessoas assistirem as lutas, e isso é muito da hora. E isso também é bem interessante porque eu fiz isso no meu Ragnarok desde a primeira luta. Tem o telão que mostra as lutas e a Skuld, que é a Valkyria que é a juíza das lutas, né? Ela tem uma magia super poderosa que envolve toda a arena e protege os telespectadores, ou a plateia, né? Dos golpes dos lutadores. Aí os competidores podem usar toda a força que eles puderem e não vai afetar os arredores deles, só a arena em si. E enfim, eu achei isso muito da hora. Achei muito da hora o Ragnarok ter feito a mesma coisa que eu fiz. Mas também, né, o Okita, ele tem a maior arena de todas, porque ele é especial, ele merece. O Okita merece a maior arena de todas. A seguir, nós somos informados de que a arena será Kyoto, e isso foi um pedido do Susanoo, e isso levanta inúmeras questões na plateia. Por que um deus escolheria algo que beneficiaria um humano? Logo nós saberemos. Porque agora tem a entrada do Susanoo e é cheia de lore. Mas provavelmente não é verdade, nada do que foi dito aqui. Quer dizer, essas coisas talvez tenham acontecido, mas não da maneira que foi dita aqui pelo Heimdall, porque é sempre assim. Porque assim como vimos na introdução do Apollo, onde tem esses tipos de painéis contando um bagulho histórico, contando momentos históricos da vida do Apollo, o flashback do Apollo mesmo depois mostrou que não é bem assim, não foi assim que aconteceu de fato. A Piton não era uma serpente gigante que ele matou com um arco, a serpente era um monstro que ele matou no soco, que ele não matou inclusive, que ele não matou. Essas histórias contadas por Heimdall, eu vejo como a visão dos humanos das histórias mitológicas. Mas nos flashbacks nós vemos que não é assim. A história de verdade não é assim. Essas são as histórias vistas pelos humanos, pelos olhos humanos. Então tudo isso aqui provavelmente não aconteceu assim. A introdução foca na batalha do Susanoo contra Yamata no Orochi, ele usando a espada Totsuka e depois conseguindo da cauda de Orochi a futuramente conhecida como Kusanagi, né? E ele é dito ser furioso como uma tempestade e rápido como um raio. E aí começa o problema. Como vocês sabem, deuses em Shumatsu não têm superpoderes. Não tem água, não tem fogo, não tem raio, não tem... Quer dizer, o Shiva tem fogo, mas só. E os raios do Thor eram cosméticos. Então, não tem superpoderes. Os raios do Thor estão ali só para ser bonito mesmo. E pelo visto, pegaram o fato do Susanoo ser o deus das tempestades e dos mares, dos raios, e meteram que isso é uma metáfora para com a maneira que ele luta. E isso condiz com o que é dito no guidebook, porque dizem lá que o Susanoo era um deus violento e lutava de forma brutal. E pelo visto é isso mesmo. Isso basicamente diz pra nós que ele não vai controlar vento, raio nem água. Mas como sempre, eu adoraria estar errado sobre isso e adoraria ver ele usando superpoderes, mas eu acho que não vai acontecer, cara. Infelizmente. Ainda mais quando ele é chamado de Deus da Espada, confirmando ainda mais que ele vai sim lutar apenas usando a Kusanagi. E se for uma luta foda, tá tudo bem, mas a gente queria ver superpoder, né? Mas não tem. Outro detalhe interessante, na entrada do Susanoo, que também é irrelevante, ele é dito ser o espadachim mais forte dos céus. O que não quer dizer nada, porque a gente não viu nenhum outro deus espadachim até agora, tá ligado? É fácil dizer que tu é o mais forte deus espadachim quando não tem outro deus espadachim, tá ligado? Tu é o top 1, mas tu também é o único, então foda-se. Ok, mas tudo bem.
Mas, cara, o design do Susanoo não tem o que falar. Shumatsu é impecável nos designs. São inovadores, únicos, são especiais, cara. Eu amo os designs de Shumatsu, muito, muito lindos. A arte inteira desse capítulo tá belíssima, cara. O cenário, o Okita, os detalhes da espada do Okita, meu Deus. O Shinsengumi, caralho, que coisa linda, mano. Que 33 páginas ou 32, impecáveis. Muito boas, cara, muito boas. Eu sei que normalmente capítulo mensal devia ter mais páginas, mas se for 33... Mas se forem sempre 30 páginas, 35 páginas, nesse nível, continue assim, por favor, tá genial, tá lindo. Depois disso temos a entrada do Okita e é uma babação de ovo gigantesca. Eles mencionam nomes incríveis de assassinos e espadachins que fizeram muito mais que o Okita em vida, mas não, Okita foi melhor que todos, Okita é brabo, ele é o matador de homens mais foda. Tomar no cu, Okita. O Okita tem uma introdução muito similar à do Sasaki, mas pra mim não funciona como a do Sasaki funcionou. Por quê? Porque o Sasaki Kojiro realmente foi tudo isso que foi dito sobre ele. Ele peitou o maior espadachim, Musashi Miyamoto, e morreu contra ele, cara. Foi muito foda. A história do Musashi com o Sasaki é linda demais, cara. É muito bonito tu ler sobre eles. Mas o Okita, cara, porra, o Okita era um policial. E só, e os caras querem meter que ele era mais foda que todo mundo aí. Ah, vai tomar no cu, mano. Isso não merece, não engole. Isso é favoritismo do autor, é isso. No próprio mangá onde o Okita aparece, que é outro mangá do Memura, o mesmo autor de Shumatsu, inclusive, fanboy do caralho, o Okita não é o mais forte. Se é pra colocar os mais fortes no Ragnarok, por que não colocaram o Hidikata, ou o Kondo, ou o cara que derrotou o Okita, que eu esqueci o nome? Vou colocar na edição. Mas não, tem que colocar o Okita. Por quê? Porque é o personagem favorito do Memura. Quem não entendeu ainda que o Okita é o personagem favorito do Memura, não quer ver isso, cara. Eu tenho 2 vídeos falando sobre isso já. Assistam isso, vocês vão entender. E vejam isso aqui de novo depois. Esse capítulo mais do que prova isso. Enfim, a luta está para começar e o Susanoo é revelado ser um fanboy da Era Edo. Mais especificamente da Era Bakumatsu, que é o final da Era Edo, né? E do Okita, né? Porque o Okita é especial, ele é o cara, ele é foda. O Okita é o ápice do que o Susanoo começou. Susanoo criou a arte da espada e, na Era Bakumatsu, no final do período Edo, Okita foi aquele que mais se destacou como o maior matador de homens. Que merda, né? Mas enfim. Só que isso levanta algo interessante. O Okita é aquele psicopata clichê, né? Cabelo nos olhos, cobrindo os olhos e tal. Mas ele acaba se distraindo com as palavras de Susanoo porque ele não esperava que o deus da espada fosse fanboy dele e da Era Bakumatsu, né? Isso acaba distraindo ele e aí o fanservice do Memura chega ao ápice. Ele finalmente conseguiu colocar o que ele tanto queria, tá ligado? Ele colocou os membros do mangá anterior dele, do Shinsengumi no Requiem, na plateia, cara, e eu devo admitir, os designs são incríveis, tá? Me deu até vontade de terminar de ler aquela obra, porque que designs da hora, cara, olha só, olha esses personagens, cara, eles são muito legais, muito bonitos. Eles falam pro Okita cair na real e focar na luta, e o Okita vai... de fato, vai fundo, tá ligado? Ele fala que tá feliz, ele fala que finalmente vai poder lutar até a morte, isso é importante. Ele quer lutar até o fim, com um corpo saudável, em um ambiente nostálgico, contra um oponente muito forte, contra o oponente mais forte. E se focarem nisso, se focarem nesse sentimento do Okita querer a morte, uma morte digna, a luta vai ser incrível. Se o Okita morrer em um duelo épico, vai ser muito da hora. Por quê? Porque é o que ele deseja. Ele quer dar tudo de si e ter uma morte honrosa, assim como Leônidas fez em vida, assim como Leônidas fez no Ragnarok. E sinceramente, se o Okita morrer em uma luta foda de espadas, vai ser da hora, tá? Eu vou achar foda. Mas sem ficarem nessa babação de ovo, de que ele é o cara, que ele é foda, que ele é especial, e ele vai ganhar ainda por cima, cara, foda-se, vai ser a pior luta, vai ser favoritismo puro, unilateral, vai ser horrível. Foda-se, vai ser muito paia. Eu fico estressado e minha garganta seca. Ô brabo, isso vai ser ruim, porque eu não sinto que isso fecharia o personagem dele, não fecharia o ciclo dele. Colocando uma visão de autor na minha mente, eu entendo por que o Memura escolheu o Okita, além de ser o favorito dele, né? Ele pode ter escolhido ele pra dar uma morte foda pro Okita, o personagem que ele tanto gosta, né? Algo que ele não pôde fazer no mangá do Shinsengumi porque ele estava amarrado às cordas da realidade. Okita Shoji morreu de tuberculose
numa cama, ele não morreu lutando, ele não teve uma morte honrosa. Se bem que o Isami Kondo também teve uma morte muito merda. Ele foi decapitado como traidor. Poderia ter colocado ele, mas né, ele preferiu o Okita, mas enfim. E ele quer mudar isso, o Memura quer mudar isso. E vai ser muito da hora se ele fizer isso. Eu quero muito ver o Okita morrer, não porque eu odeio ele, mas porque narrativamente vai fazer sentido pro personagem dele. Vai fechar ele de uma maneira da hora, ele tendo uma morte foda, tá ligado? Que ele sempre quis. Vai ser muito da hora. E sobre o Susanoo, eu tô achando bem diferente essa dinâmica do Deus gostar do seu oponente humano, dele gostar do mundo humano, né? Eu quero ver mais disso, eu quero ver mais isso sendo explorado. Mas eu também queria que dessem mais algumas camadas ao personagem. Eu sinto que ele ainda tá um pouquinho raso, mas é o início da luta, né? Ele acabou de ser introduzido, então temos muito o que esperar ainda. Espero eu, né? Espero que mostrem mais dele, né? Vamos ver o que vão fazer com ele. Mas no fim, os spoilers que um dos artistas, o Tika, deu no Twitter, estavam certos. Esse volume não teve luta, só vai ter no próximo. 3 capítulos seguidos sem luta de fato, né? Só uns confrontos ali. Só no capítulo 87 veremos de fato o combate iniciar. A luta Okita versus Susanoo. E eu quero que seja boa, cara. E pra ser boa, o Okita tem que morrer. Embora eu acho que ele não vai, né? Mas quero muito que o Memura tenha coragem de fazer isso, cara. Vai ser muito da hora se ele fizer. Mas é isso, gente. Tchau.